Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do MP. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Prats, eu sou coach bodybuilder e tenho alunos aí nos 5 continentes, preparo atleta, tanto atleta amador quanto atleta profissional de fisiculturismo, e estou aqui para trazer um assunto que muitas pessoas têm dúvida. Manuel, para ter hipertrofia, eu preciso trabalhar com carga alta sempre? Somente ocorre, eu só ganho massa muscular, eu só aumento a minha fibra muscular se eu trabalhar sempre com cargas altas? A resposta é não. Você consegue atingir a hipertrofia, ou seja, aumentar sua célula muscular, aumentar o seu músculo, trabalhando com cargas mais baixas. A gente tem aí bons artigos na literatura, inclusive você vê na prática também que muitos atletas também fazem uso de métodos, né, e utilizam cargas mais baixas durante o treinamento. A gente está falando de grandes atletas de fisiculturismo, né? E por que o fisiculturismo? Porque o fisiculturismo é a Fórmula 1 da parada, né? E quem que leva o treino no auge? Quem que leva o resultado estético no auge? É o atleta de fisiculturismo. Mas para você entender, numa linguagem bem simples, a principal diferença quando você trabalha com carga alta e com carga baixa é ir até a falha ou não. Quando você trabalha com cargas mais baixas, e como que você sabe se a tua carga é baixa? No passado utilizava porcentagem de RM. O que é porcentagem de RM? Imagina que você vai fazer uma série de leg press. Qual é a maior carga que você consegue utilizar para fazer uma única repetição? Essa única repetição com a maior carga que você consegue carregar se chama 1RM, ou seja, repetição máxima, tá? Dentro dessa 1RM trabalhava-se, né, porcentagens de 1RM, ou seja, nessa fase de treino eu vou trabalhar com 80% de 1RM. Então você teria que, primeira coisa, fazer o teste de 1RM em todos os exercícios. Isso se torna complicado, a maioria das pessoas não tem técnica para isso, precisa de um treino específico para descobrir o teu 1RM. A maioria das pessoas, nem quando isso era mais utilizado, a maioria das pessoas não faziam, tá? Mas com o passar do tempo, a ciência foi trazendo alguns detalhes para nós. E quando você pensa em carga, você pode pensar assim, o que é carga leve e o que é carga baixa. Imagina uma carga que você consegue fazer 8 repetições máximas, 8, 7 repetições com qualidade, sem perder a técnica e sem auxílio. É a mecânica perfeita do movimento da primeira à 8ª repetição. Essa é como se fosse a tua carga máxima, tá? Então, imagina que o antigo 1RM, ou seja, a tua repetição máxima, em vez de ser, para uma repetição, agora é para 8. Então, qual é a tua carga máxima para 8 repetições? Beleza? Ok. Para você saber se você está treinando com a carga baixa ou alta, para fazer 8 repetições, por exemplo, no leg press você coloca 200 quilos totais, né? Quando você vai trabalhar com cargas baixas, você vai estar trabalhando ali com 60% mais ou menos da carga que você utilizaria para fazer 8 repetições. Então a gente estaria falando que você colocaria tipo uns 60 quilos cada lado e faria 15, 16, 17 repetições. A diferença é que quando você trabalha com a carga baixa, você, para ter hipertrofia, você precisa ir até a falha do músculo. O que é ir até a falha? Imagina que eu estou fazendo um bíceps aqui, né? Imagina que tem um cabo e eu estou fazendo uma flexão de cotovelo. Ir até a falha é a falha concêntrica, né? É você tentar realizar essa flexão de cotovelo até o fim, começar a perder a força e o peso... Opa, quase derrubei uma xícara aqui. E o peso voltar. Isso é ir até a falha. Quando você está trabalhando com cargas mais baixas, as repetições, elas vão ficar lá na casa de 15 a 25. A gente tem até na literatura alguma coisa entre 30 a 40 repetições, o que eu acho que tem outros fatores aí que podem vir atrapalhar, mas é assunto para outro vídeo, né? Carga baixa de 15 a 25 repetições. Porém, quando você utilizar a carga baixa, você precisa ir até a falha total. E aqui tem um problema. Quando você começa a acumular muitas repetições, esse ambiente celular ele começa a ficar
com o seu pH desequilibrado. O que que é isso? É algumas reações que acontecem na célula e você começa a sentir aquela sensação de queimação, aquele desconforto ou até mesmo uma vontade, uma dor ali naquela musculatura, né? E aí mora um problema. Por quê? Quando a gente fala de treinar com a carga baixa, precisa ir até a falha. O problema é que muitos praticantes sentem a falha no sistema nervoso central antes de sentir no músculo. Como assim, Manuel? Sim, você tá ali sentindo aquela queimação no músculo, você acaba largando a carga, né? Você desiste de insistir na série. Por quê? Porque está muito desconfortável, aquela dor, aquela queimação. Logo, você não chegou na falha, você parou 3, 4, 5 repetições. E lembra o que eu falei no começo do vídeo, se você treina com carga pesada, você não precisa ir até falhar, você pode parar 1 ou 2 repetições antes disso. Por quê, Manuel? Vou explicar para vocês de uma maneira consciência, mas bem simples, tá? Você tem 2 tipos de fibras no teu músculo. As fibras, eu vou usar termos bem simplistas, tá? As fibras 1, por exemplo, elas são as fibras brancas, né? As fibras 1, vamos ficar mais fácil. A fibra 1, ela é ativada com cargas baixas e a fibra 2 com cargas altas, tá? Não é isso que acontece, você tem 3 tipos de fibras brancas do tipo A, do tipo B, mas não é assunto técnico aqui para vocês, tá? Foca no 1 e 2 apenas. As fibras do tipo 1, elas são acionadas conforme você vai colocando mais carga. Como assim, Manuel? Imagina que você tem num bloco de músculo, você tem os 2 tipos de fibra. Quando você trabalha com cargas baixas, a totalidade das fibras não é ativada, porque a carga baixa não aciona as fibras do tipo 2, só vai acionar as fibras do tipo 1. Porém, por que tem que ir até a falha? Porque na medida com que essa musculatura na medida com que você vai sentindo aquele cansaço, significa que a fibra do tipo 1, ela já foi esgotada. Então ela vai perdendo a sua capacidade de contrair. Logo, as fibras do tipo 2 começam a entrar na jogada. Então, por isso que quando você trabalha com cargas baixas, você precisa ir até a falha. Eu não gosto de treinos com cargas baixas. Por quê? Se você precisa atingir as fibras do tipo 2 para ter hipertrofia, qual é o sentido de você primeiro cansar as fibras do tipo 1 para depois chegar nas fibras do tipo 2? Eu prefiro já começar meu treino com uma carga, não começar, né? Mas as séries de trabalho do treino, já ter uma carga mais elevada, porque quando a carga é alta, o recrutamento das fibras, ele se dá por quase que completo, né? Mais unidades motoras, que a gente chama, mais unidades motoras são acionadas, ou seja, mais porção de fibra é acionada quando você trabalha com cargas altas. Com cargas baixas, você primeiro precisa cansar as fibras que não têm uma ligação direta com a estética, que são as fibras do tipo 1, que eu estava te falando lá no comecinho, para depois chegar nas fibras do tipo 2. Então eu não vejo muito sentido, né? Cargas baixas, limites que eu gosto de trabalhar nas minhas estruturas de treino e protocolo é no máximo de 15 a 18 e somente nas séries de aquecimento, né? Mas o importante, o que eu quero que você grave desse vídeo é: dá para chegar na hipertrofia treinando com cargas baixas, né? Porém, você tem que lembrar, baixo quanto? Quantos por cento? Quanto que é a carga que você faria para 8 a 10? Dentro dessa carga você precisa reduzir um pouquinho, chegar ali na faixa de 15 a 25 repetições, ir até a falha total, ou seja, a falha concêntrica, até você não conseguir mais realizar o movimento, e aí sim você vai chegar na hipertrofia. Mas lembre que você simplesmente cansou um tipo de fibra para depois chegar nas fibras que realmente geram a estética, nas fibras que realmente atingem a hipertrofia e que mudam a estética do teu físico, tá? Esse vídeo era para ser numa direção, mas na metade do vídeo eu comecei a mudar e comecei a falar de tipo de fibra, então vou mudar até o nome, mas ficou um conteúdo interessante aí para vocês. Lembra? 2 tipos de fibra, uma só é atingido com falha e a outra você já começa, né, trabalhando com cargas altas, já começa atingindo os 2 tipos de fibra. Tamo junto e até o próximo.